Lucas tinha apenas 8 anos, uma idade em que a única preocupação de uma criança deveria ser brincar, correr pelos campos e sonhar com o futuro. Mas para ele, a vida tinha outros planos, planos difíceis, que começaram com uma promessa vazia. Os pais de Lucas prometeram que voltariam. É só por um tempo, meu filho, a gente vai buscar você. Mas o tempo passou, semanas, meses, e eles nunca mais voltaram. Ele ficou sob os cuidados de sua avó, Dona Isabel, uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas, que carregava o peso dos anos, mas tinha um coração que ainda batia forte, cheio de amor. A casa onde moravam era simples, uma casinha de madeira desgastada pelo tempo, localizada na beira de um campo onde o vento soprava forte e o silêncio da noite parecia ecoar a solidão. Não havia luxo, não havia fartura, mas havia algo que o dinheiro não pode comprar, um amor que preenchia os espaços vazios. Lucas, apesar da pouca idade, entendia que sua avó precisava de ajuda. Ela se esforçava todos os dias para cuidar dele, mas o cansaço era visível. Por isso, ele tomou uma decisão que mudaria sua rotina. Todos os dias, ainda antes do sol nascer, Lucas pegava sua velha bicicleta, que rangia a cada pedalada, e seguia até a feira da cidade. Lá, ele não era apenas um menino, era um ajudante dedicado. Carregava caixas, organizava frutas, varria o chão, fazia de tudo um pouco, com um sorriso no rosto e uma determinação incomum para alguém tão pequeno. Em troca, ele recebia algumas moedas e, às vezes, uma fruta ou um pão que sobravam. Quando voltava para casa, cansado, Dona Isabel o recebia com um sorriso que, mesmo carregado de cansaço, iluminava o dia. "Trouxe pão, vó, e umas laranjas bem bonitas", dizia ele com os olhos brilhando. Dona Isabel, mesmo exausta, respondia: "Você é um menino de ouro, Lucas." E depois sentava na cadeira de balanço, chamando Lucas para perto. Nesses momentos, entre os sons do vento e o crepitar da madeira velha, ela contava histórias. Histórias de sua juventude, de tempos difíceis que ela superou e de como o amor foi a força que a manteve de pé. "Lembre-se, meu menino, o amor é a força mais poderosa que existe. Não importa o que a vida fizer com você, nunca deixe o seu coração endurecer." Foi em uma dessas noites, sob a luz fraca da lamparina, que a vida decidiu ser cruel novamente. Lucas e Dona Isabel estavam sentados costurando um pano de prato, quando, de repente, uma tosse severa interrompeu o silêncio. Lucas deixou a agulha cair e correu até a avó. "Vó, o que foi? Você vai ficar bem, né?" ele perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Isabel segurou a mão dele com um olhar doce, mas frágil. "Sempre, meu menino. Enquanto você tiver coragem no coração, eu estarei com você." Naquela madrugada, as luzes de uma ambulância quebraram a escuridão. Lucas ficou parado, segurando o pano de prato que não puderam terminar. Ele esperou, sentado no corredor frio do hospital, o coração apertado pela sensação de impotência. Mas Dona Isabel não voltou. Os dias seguintes foram difíceis. A casa, que antes tinha um pouco de vida, agora parecia vazia demais. O silêncio pesava e a saudade o acompanhava a cada refeição solitária. Lucas poderia ter desistido. Ele poderia ter se rendido ao sofrimento, mas ele não fez isso, porque as lições da avó estavam gravadas em sua alma. Ele sabia que precisava seguir em frente. Então, continuou trabalhando na feira, carregando caixas, estudando nas horas vagas e guardando o pouco que conseguia. A promessa que ele fez a si mesmo era clara. Ele honraria tudo o que Dona Isabel lhe ensinou. Anos se passaram. Lucas cresceu. Ele se tornou um homem forte e resiliente, mas sem perder a ternura que a avó lhe ensinou. E então, ele fez algo que mudou não apenas sua vida, mas a de muitas outras crianças. Abriu uma pequena escola gratuita para crianças em situação de abandono.
Crianças que, assim como ele, não tinham mais ninguém. A escola era simples, com paredes desgastadas e móveis improvisados, mas dentro dela havia amor. Lucas cuidava de cada criança como se fosse sua família. Ele oferecia algo que o dinheiro não pode comprar: atenção, carinho e uma razão para acreditar em dias melhores. Na entrada da escola havia uma placa simples, mas que carregava uma mensagem poderosa: coragem no coração. Era como se Dona Isabel estivesse ali, sussurrando para ele todas as manhãs: eu estou com você. Lucas transformou a dor em esperança, a perda em propósito. E o amor que recebeu de sua avó, ele espalhou para o mundo, provando que mesmo nos piores momentos é possível recomeçar. Porque no fim das contas, não importa o quanto a vida nos derrube. Enquanto tivermos coragem no coração, sempre encontraremos uma maneira de nos levantar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. Vamos juntos espalhar coragem e esperança para o mundo.